Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Thay, trabalho aqui na Vagas. Hoje a gente vai começar o nosso último episódio do nosso curso, digamos assim, de currículo. Então, como fazer um bom currículo? Já passamos sobre objetivo profissional, resumo, formação, idiomas e informações complementares. E hoje a gente vai falar de experiência profissional. Para quem chegou agora, vamos lembrar a dinâmica. Aqui embaixo ou aqui do lado, você pode deixar a sua pergunta. A gente está com a nossa equipe de marketing que está analisando as perguntas e as principais a gente vai responder agora aqui ao vivo. Quem a gente não conseguir responder agora, a gente entra depois nos comentários e responde individualmente para cada um, tudo bem? Antes da gente começar com as perguntas, eu vou fazer uma breve contextualização com o nosso currículo modelo. Nesse lado esquerdo está o currículo e do direito a gente trouxe uma vaga para a gente conseguir mostrar essa dinâmica, tudo bem? O Léo tá na câmera, talvez mexa um pouquinho porque ele vai filmar, tentar pegar um zoom aqui do currículo, tá bom? Vamos lá. Então, aqui o currículo do João fictício que a gente colocou aqui hoje, no histórico profissional a gente escreveu de forma, como o nome diz, fictícia, aqui algumas experiências. Então ele tem um analista financeiro pleno, que foi a última experiência que ele teve. Então já fica a primeira dica para vocês, coloquem sempre a experiência mais recente em cima e em seguida você coloca as demais de forma cronológica. Então ele teve essa experiência na Asa Delta Azul Piscante, como analista financeiro. Depois ele passou aqui por Balões que Voam, que também foi a outra empresa que a gente criou aqui. Ele teve 2 promoções nesse cargo. Ele entrou como assistente de contas a pagar, em seguida ele evoluiu para analista financeiro júnior. Então também já fica aqui o segundo aprendizado. Quando você tem uma evolução de cargo dentro da mesma empresa, quebre assim de 2 por cargo, coloque aqui o período que você ficou em cada cargo e depois você coloca o nome da empresa com o período total, desde que você começou até quando você saiu. Perfeito? Então já fica o segundo aprendizado aqui. Lembrando que o mais recente vai em cima. A gente recomenda que você coloque marcadores, bullets, tracinho, qualquer coisa aqui, para conseguir colocar, não de forma escrita, e sim em forma de marcadores, as suas entregas. E também, não sei se vocês perceberam, a gente colocou aqui alguns resultados. Isso pouco a gente encontra nos currículos e é uma dúvida bem comum. Então, nessa função de analista financeiro júnior, ele fez um projeto, o João. Então ele fez aqui, ele teve um projeto que ele teve um resultado de mais de 1 milhão de conquistas de pendências financeiras. Então provavelmente tem a ver com esse acompanhamento das baixas de documentos fiscais que ele colocou ali. Ele tinha um apoio para a área fiscal e acompanhamento e solução de pendências de clientes. Então o que ele colocou aqui de bacana, ele destacou para o RH. Olha, eu fazia esse acompanhamento das pendências e dava baixa nos documentos. E com base nesse meu estímulo, né, com base nessa minha ação, eu tive esse resultado, essa conquista desse dinheiro que a empresa estava deixando de ganhar com as pendências financeiras. Tenho certeza que muitos de vocês fazem trabalhos incríveis, só que muitas vezes vocês não conseguem colocar o resultado que aquele trabalho gerou para a empresa, né? O impacto que ele teve com a empresa. Então coloque sempre de forma sucinta e não destaque todos os seus projetos, destaque só os principais. E caso você não tenha números, provavelmente você tem algumas experiências, algumas vivências de pessoas, relatos de pessoas que estavam na área. Então sempre busque essas percepções para você conseguir agregar tanto no seu currículo quanto em uma entrevista, quando você for explicar os projetos que você participou, tudo bem? Aqui, vamos dar um último zoom aqui, Léo, nesse da Asa Delta. A Asa Delta, ele fez um projeto de otimização de relatórios e redução em 50% do tempo de processamento e atualização dos indicadores gerais da área. Então, o que ele fez aqui na época? Ele fazia elaboração de planilhas e apresentações para a gerência. Ele acompanhava indicadores, ele fazia análises de relatórios, ele trabalhava com SAP. Então, o que a gente quis destacar aqui? Que todas essas entregas que ele fez, de relatórios, indicadores, sistema, ele conseguiu, ao longo desse período que ele ficou nessa experiência, ele conseguiu otimizar esses relatórios e reduziu o tempo de processamento dos indicadores da área dele. Isso que é legal. Você conseguir contar para o RH o que você fez, o que você conseguiu entregar no período que você ficou dentro daquela experiência profissional. Tudo bem? Vamos ver se a gente já tem algumas dúvidas, depois a gente continua? Meninas. Bom, nós temos uma dúvida aqui da Iranilde, né, Cavalcante. Ela quer saber se é recomendado colocar nas experiências um trabalho que ela exerceu com apenas 1 mês na empresa, mesmo sendo com carteira assinada, ou não é bem visto pelos recrutadores?
Será que você continua nessa empresa? Porque muitas pessoas, elas têm algumas experiências profissionais relâmpago. Entra na empresa com um mês, ela não gosta da empresa, a empresa não gosta dela, enfim. E mesmo sendo com carteira assinada, em um mês você sai da empresa. Nesse caso, é recomendado não colocar, porque você deve ter muitas razões para ter entrado e saído daquela empresa. E simplesmente colocar no currículo que você trabalhou por um mês, primeiro que em um mês você não conseguiu produzir nenhum grande projeto, você ainda estava em integração. Segundo, que você tem diversas razões para ter saído daquela experiência. E não vai ser no currículo que você vai contar isso. Então é melhor você eliminar. E no momento de uma entrevista, quando você tiver esse gap entre o tempo que você estava em uma experiência e o tempo que você entrou na outra, você pode citar que você passou por essa empresa. Mas é melhor não colocar, porque isso pode acabar te prejudicando, porque a empresa não vai saber o motivo, a real razão que você mudou de experiência. A Pérola Dani perguntou: entrei em uma empresa para participar de um projeto durante 3 meses, no qual ela ficou apenas 3 meses. E após todos eles foram desligados. Ela quer saber se ela coloca essa experiência ou não. Perfeito. Nesse caso, é uma experiência com um tempo já determinado, né? Um trabalho temporário com um período determinado. Nesse caso, você pode colocar no cargo, você coloca o teu cargo, coloca um parênteses e coloca trabalho temporário. Tudo bem? A Fátima Santana tem 7 anos como auxiliar administrativa, só que não foi registrada. Ela quer saber como deve aplicar no currículo algo que ela não tem registro, que só tem um contrato formal. Não tem problema, pode colocar mesmo assim, mesmo sem ter o registro na carteira. Coloque no seu currículo como se fosse uma experiência normal, porque de fato ela foi. Só cuidado, porque assim, não inventem, né? Eu tenho certeza que nesse caso você não vai inventar, mas quando eu tô dizendo pra vocês, pode colocar sem ter registro na carteira, não vale inventar. Porque muitas empresas ainda usam a questão de ligar e buscar referências. Então, se você está pensando que só porque não precisa ter registro, você pode inventar empresas, inventar cargos, você pode cair no cavalo, porque a empresa que você está indo fazer entrevista pode ligar, buscar referências e querer saber se realmente você trabalhou lá e exerceu aquele cargo. Então, no exemplo que a colega trouxe, sim, pode colocar, e quem não tem experiência não vale inventar, tudo bem? A Aline Moraes perguntou: muitas vezes as experiências profissionais estão de acordo com os pré-requisitos da vaga. Só que, no entanto, mesmo assim o candidato não é chamado para entrevista. Por que isso acontece? Então, tem várias razões. Quando você tem essa aderência com os requisitos, assim como você, milhares de outros candidatos também têm essa aderência. Então, o recrutador vai usar outros critérios para diferenciar os candidatos. Muitas vezes pode ser que um idioma faça diferença, uma experiência em empresas do mesmo setor pode fazer a diferença também, enfim. Cada empresa vai usar o seu critério. O que é importante destacar é que quando você vai mandar o seu currículo, para você ter mais chances, você tem que ter 100% do perfil exigido. Então, se o Léo puder dar um zoom aqui nessa vaga, olha só as atividades. Para essa vaga financeira que o João Fictício poderia se candidatar, ele tem aqui um reporte semanal para o coordenador da área, ele vai fazer a gestão de informações da área de vendas, ele vai elaborar relatórios e indicadores e vai dar um apoio para a equipe de contas a pagar. Nos requisitos, tem o superior completo, experiência com ferramenta TOTUS. Muitas vezes a pessoa ela lê assim, reporte semanal, ok. Gestão e informações da área de vendas. Eu já trabalhei com vendas. Isso é fácil. Requisito, superior completo. Eu tô no último semestre. Vale. Diferencial, idiomas nível intermediário. Eu falo um pouquinho, já falei lá, hello. Eu tenho também. Então, a pessoa ela acaba fazendo uma análise muito simples dos requisitos. Ou ela olha a primeira informação e fala, eu tenho, perfeito, tenho o perfil da vaga. O ideal é que você leia todos os requisitos e quando você tem 100% dos requisitos do anúncio, ainda assim você vai disputar com outras pessoas que também têm 100% dos requisitos do anúncio. Então, muitas vezes você não é chamado porque, mesmo tendo perfil, outras pessoas tinham algum diferencial para aquela vaga. Tudo bem? Bom, a Daiane Souza gostaria de saber assim, no caso de ter oportunidade de colocar uma evolução de programa utilizado por eles, da empresa, ela criou apostilas, meios mais fáceis de utilização de um programa e ela quer saber como pode colocar essa experiência. Coloca como uma marcação, como um bullet, e você coloca que você criou esses materiais complementares
E se você tiver algum tipo de indicador, não precisa ter indicador de tudo. Mas, por exemplo, você economizou, cada apostila antes custava R$100 e com a nova apostila que você fez, agora custa 40 porque você não imprime tantas folhas, enfim, você otimizou essa apostila. Daí você pode colocar como resultado que você economizou esses R$60, ou você pode multiplicar por, sei lá, você imprimia 100 apostilas por mês. Aí eu sou de humanas, eu não sei fazer o cálculo, mas tudo bem. 60 vezes 100, você economizou dentro daquele mês, tudo bem? Então é um indicador que você consegue já mensurar nesse caso. Tá, o Washington Santos perguntou: em uma empresa, criei projetos de controle de despesas e tive ótimos resultados. É bom colocar ou discrimino ele como experiências? Em uma empresa, desculpa, você teve ótimos resultados? Em projetos de controle de despesas, ele teve ótimos resultados nessa área. Uhum. Se ele coloca isso se ele coloca isso no currículo ou ele coloca isso só como parte das experiências? As duas coisas, você vai colocar como experiência o que você fez para ter aquele ótimo resultado. Então você fazia planilhas, mexia no sistema, tal, cite o nome do sistema que você mexia. Então coloca como experiência, né, um bullet, um marcador, o que você fazia. E no final, se você sabe mensurar esses resultados, otimização de tempo, de dinheiro, enfim, tudo isso, aí você coloca como resultado. Resultado 2 pontos. E daí você escreve. Tudo bem? O Léo Júnior, ele foi demitido com menos de 3 meses em uma determinada empresa por conta da crise. Ele quer saber como ele coloca isso no currículo, como ele explica. Ele tem até carta de recomendação. Ah, bem legal. Nesse caso, depende muito do caso e do nível também, né? Quando você é um nível mais baixo, as empresas entendem que o entra e sai é maior. Então, por exemplo, uma pessoa de nível auxiliar, esse entrar e sair é muito simples. Agora, por exemplo, um diretor, um gerente, quando ele sai com menos de 3 meses, é que realmente alguma coisa deu muito errado. Então, nesse caso, você tem 2 opções. Caso você já tenha uma experiência prévia profissional, você pode eliminar essa experiência de 3 meses e contar numa entrevista. Caso você nunca tenha trabalhado e esse foi seu primeiro emprego, aí você mantém e coloca mesmo como 3 meses, tudo bem? A Fátima Santana perguntou: entre o resumo e as atribuições do cargo, como conciliar as informações? Vamos lá, vamos vir aqui para o nosso exemplo. Então, focando aqui embaixo no histórico profissional. Vou destacar primeiro o setor da empresa. Ele trabalhou na Asa Delta Azul Piscante, que a gente inventou, que é uma empresa do setor aéreo, certo? Isso, setor aéreo. E aí aqui, balões que voam também do setor aéreo. Então, olha só, ele tem uma experiência, ele trabalhou desde 2011, de 2011 a atual. Ele trabalhou em empresas do setor aéreo. Então, como é que a gente consegue... Isso já é um benefício para ele, porque outras empresas do setor aéreo já teriam interesse em conhecer esse profissional. Então, aqui em cima, Léo, ó, ele tem aqui, o que a gente colocou? Experiência de 5 anos em rotinas financeiras, conciliação e lançamentos bancários no setor aéreo. Então, vocês viram como a gente já conseguiu valorizar as 2 experiências que ele teve, no caso, na parte de setor. Então, esse já foi o primeiro ponto. O segundo ponto é aqui o tempo que você tem de experiência. Nesse caso, a gente viu que ele trabalhou desde 2011, ele começou a trabalhar em 2011. Então, aqui. E ele tá até hoje, atual. Então, a gente já colocou lá em cima que ele tem 5 anos de experiência aí a gente colocou em seguida as mesmas informações que você põe na parte do histórico profissional, você joga, mas assim, lembra que aqui é só um resumo, você vai destacar os principais pontos, não todos os pontos, mas às vezes a gente jogou rotinas financeiras, conciliação, lançamentos bancários. Então, um breve resumo, a gente não colocou item por item que a gente escreveu lá embaixo, mas a gente fez esse breve resumo, e lembra sempre que a gente deu ênfase aqui em cima, ó. Como é analista financeiro pleno, então a gente deu ênfase nas rotinas financeiras. Desculpa. E aqui também tem um resumo com os outros softwares que ele usou, que a gente também destacou lá embaixo. ERP, aqui em cima tem a formação. Aqui tem mais software. E aqui tem o inglês. Então, como que você consegue destacar? Pegue os principais pontos e coloque no resumo, sempre em resumo. Não coloque todos os bullets, tudo bem? Bom, a Jaqueline Silva gostaria de saber se as descrições de atividades devem ser detalhadas em tópicos ou em texto. Tópicos, porque facilita a leitura, tudo bem?
A Giovana Garavel perguntou: sou recém-formada, só tenho experiência como estagiária e auxiliar, mas gostaria de ser algo mais. Mesmo com essas experiências, ela quer saber se ela pode buscar uma vaga como assistente pleno ou analista júnior. Pera, volta o nível hierárquico. Ela é recém-formada e só tem experiência como estagiária e auxiliar, mas ela queria subir um pouco mais. Tá. E ela quer saber se ela pode buscar vagas como assistente pleno ou como analista júnior. Pode sim, com ambos. Tanto como assistente pleno, em geral eles usam só assistente, eles não colocam esse pleno depois. Então pode ser tanto como assistente, tanto quanto analista júnior, não tem problema. Tá. O Cláudio da Silva alegou que todos recomendam apresentar no currículo apenas as 3 últimas empresas que trabalhou. Ele trabalhou 5 anos no total, sendo que as 2 primeiras ele considera de grande relevância para serem apresentadas no currículo, né? Tem problema em deixar 5 experiências no currículo dele? Ótima pergunta. A regra é mais ou menos assim. Coloque sempre os 10 últimos anos trabalhados, 10 últimos anos, ou as 3 últimas empresas. Por que as 3 últimas empresas? Porque tem muitas pessoas que no passado, ficavam muito tempo dentro da mesma empresa. Então, por exemplo, digamos que eu tô há 15 anos aqui na Vagas. Seguindo a primeira regra, que é deixar sempre os 10 últimos anos, eu colocaria só a Vagas. Só que os recrutadores gostariam de saber outras empresas que eu passei, porque cada empresa tem um tamanho, um setor diferente. Então, no meu caso, se eu tivesse 15 anos de Vagas, eu colocaria a Vagas e as outras 2 empresas que eu trabalhei. Então, lembra sempre a regra. Os últimos 10 anos ou as últimas 3 empresas, caso você tenha ficado muito tempo dentro de cada empresa, tudo bem? A Veridiana Teixeira quer saber: quando você cria projetos de redução de custos e seus gestores não validam, mas mesmo assim consegue se mensurar os benefícios, esses resultados é aconselhável incluir no currículo ou não? Sim, coloque os resultados que você participou, não assim, os resultados, porque você será perguntado desses resultados. Você tem que deixar bem claro qual foi a sua participação em cada projeto para você entregar aquele resultado. Então não coloque o resultado de uma área que fez um projeto que você não viveu e você não vai saber explicar. Coloque os melhores resultados, né, o que tem mais a ver com o seu projeto, com os projetos que você entregou para cada empresa. Tá. Aqui tem uma pergunta da Ortega, né? Ela primeiro parabenizou, falou que o conteúdo é excelente, está ajudando bastante. E tem uma dúvida: se o tempo de experiência total for baixo, inferior a 2 anos, vale a pena colocar no resumo dela? Sim, mas lembra sempre que o resumo você vai destacar as principais experiências, né? Você não precisa no resumo citar o nome da empresa, não necessariamente. No resumo você vai dar ênfase no que você teve de melhor. Então seja um projeto, seja uma experiência ou uma empresa grande que tem a ver com a empresa que você está enviando no seu currículo, tudo bem? Então, nesse caso, a gente destacou setor aéreo, porque ele já tem uma bagagem de setor aéreo. A gente destacou funções que tem a ver com a parte financeira, porque é o objetivo dele, é onde ele está enviando o currículo dele. E também os softwares que ele tem conhecimento, porque vai agregar também para a área financeira que ele enviou, tudo bem? A Grace Kelly diz: há 6 meses terminei um curso técnico em farmácia, porém não estou conseguindo nem entrevista. Gostaria de saber como elaborar um currículo mesmo não tendo experiência na área. Então, isso acontece porque você acabou de se formar. O recomendado é que você destaque, dê ênfase para sua bagagem acadêmica, porque você ainda não tem experiência. E caso você tenha efetuado estágio é sim uma experiência profissional, então destaque no bloco de experiência profissional e também lá no resumo, caso você não tenha outras experiências. Além disso, trabalho voluntário também é uma experiência que você teve. Então, para quem não tem nenhuma experiência profissional, coloque estágio, coloque trabalho voluntário no bloco de experiência profissional. Para quem já tem experiência profissional, o trabalho voluntário pode descer para informações complementares, tudo bem? A Luciana Elisa, ela trabalhou 13 anos em uma grande empresa e nessa experiência dela, ela passou por 3 clientes diferentes. Ela quer saber se ela coloca as experiências que ela teve com cada cliente e se é importante citar o nome deles, uma vez que são de mercados diferentes. Ótima pergunta. Você pode colocar dentro da sua experiência profissional, destacar com os marcadores o que você exercia dentro daquele cargo. Então você vai destacar tudo. No final, você pode colocar clientes, 2 pontos, e listar o nome desses clientes. Isso também vale, essa dica também vale para quem é de agência de publicidade, atuação em marketing, pessoas que trabalham com muitos clientes.
Então coloque sempre um resumo das suas atividades, e embaixo coloca clientes, 2 pontos, e daí você escreve o nome dos principais clientes, tudo bem? O Anderson Oliveira perguntou: tenho experiência há 6 anos na área de telecom, porém quero mudar de área, como devo fazer? Então, isso é bem comum, a gente fala que é carreira em transição. Nesse caso, você vai, nas suas experiências profissionais, destacar tudo que você fez que agrega para essa nova área. Então, você estava na área A, agora você vai para a área B. Então, quando você listar as suas experiências, dê ênfase em tudo que você já viveu e que agrega para a área B. Esquece a área A nesse primeiro momento. Então, no caso da área financeira, digamos que ele queira ir para a área de RH. Então, aqui ele fazia indicadores. E para a área de RH, isso vai super agregar. Então, ele vai destacar nas experiências profissionais dele a habilidade com número, indicadores e KPIs. Ao mesmo tempo, ele trabalha com questões tributárias. Só que a parte de tributos talvez não interesse tanto para a área de RH. Então, ele não vai dar destaque para essa informação. Ele vai deixar sempre para dar destaque com o que agrega para essa segunda área que ele vai entrar. Além disso, no seu resumo profissional, é legal você mostrar para o recrutador que você está fazendo essa transição. Então, você coloca, por exemplo, do João Fictício. Trabalhei há 5 anos na área financeira e estou em transição para a área de RH. Minhas principais habilidades são... Aí ele vai destacar números, não vai falar da parte financeira, tributária, porque não vai agregar para RH. Vai falar de números, vai falar de softwares que tem a ver com a área de RH e idiomas, caso isso agregue também para a área de RH. Além disso, o objetivo profissional tem que ser o objetivo da área, nesse exemplo, na área de RH. Ele não vai colocar a área financeira ou a área de RH. Isso não existe. A área financeira é um currículo e a área de RH é um outro currículo. Então, quando você está em transição, você tem que ter... Se você quiser ainda estar disponível para a primeira área, então você vai fazer 2 currículos. Um para a área, nesse caso, financeira, e um outro só para RH. Tudo bem? Respondi sua dúvida? Bom, a Simone Toledo falou que o último registro dela em carteira foi em 2010. E desde então ela saiu para estagiar, para ter outras experiências, e entre elas uma para trabalhar como autônoma. Ela quer saber se ela deve colocar isso no currículo dela ou não, porque não tem muito a ver com a área dela. Então, depende. Acredito que você teve essa primeira experiência, saiu para fazer outras experiências menores, estágio e tudo mais, e agora você voltou para autônoma. Você pode colocar autônoma no seu currículo, mas depende de qual é a área que você quer atuar agora. Lembrando que tudo que você fez aqui intermediário, essas vivências intermediárias, elas podem ser ocultadas dependendo da área que você quer atuar. Lembra sempre, o currículo tem que ser focado, tanto no seu objetivo profissional, até nas suas experiências. Então é muito comum você fazer o currículo A para você enviar para uma área e o currículo B para você enviar para uma outra área, tudo bem? O importante é que o seu currículo seja focado. A Ângela Rogério quer saber: participações em projetos podem ser mencionados na experiência? Sim, com certeza. Você pode listar o projeto, o que você fazia dentro daquele projeto, e caso você já tenha algum retorno que aquele projeto trouxe para a empresa, e daí você coloca como resultado. Então, a gente colocou aqui no exemplo que o projeto era conciliar algumas planilhas, e o retorno foi uma economia de tempo que ele teve para fazer os indicadores mensais da área. Então, é legal você colocar o projeto, o que você fez e o que gerou de resultado aquele projeto, tudo bem? Bom, o Júnior Baroni tá pedindo uma dica aqui, né? Ele tem experiência em 3 áreas distintas: RH, bancário e inventário. Ele acha que isso tá afetando o interesse das empresas, talvez por não ter um foco só. Ele gostaria de alguma dica, o que ele pode fazer no currículo? Beleza, vamos lá. Você tem experiência com 3 áreas. O ideal é que você veja qual é a área que você tem interesse em seguir, pega essa área que você tem interesse e foca o teu currículo olhando só para aquela. Não vale colocar objetivo profissional, inventário, bancário, o outro não lembro mais. Não vale fazer isso. Você tem que colocar o objetivo profissional sendo um só. E quando você for escrever, daí no resumo você vai explicar que você tem toda essa experiência e tal, mas lembra sempre da ênfase. Você vai sempre, se você escolher bancária, você vai dar ênfase em tudo que você tem de experiência para bancária. E o teu objetivo profissional vai ser bancário. Não vai ter a parte de inventário e de outras coisas, tudo bem? A Érica Freire quer saber: devo incluir todas as experiências ou colocar as empresas na qual fiquei tempo superior a 2 anos? Coloca todas, mas lembra sempre daquela regra que a gente falou: os últimos 10 anos ou as últimas 3 empresas.
E também coloca todas que tem a ver com a área que você está enviando o currículo. Então, se você começou a trabalhar na área de marketing, depois você fez um estágio na área de saúde, sei lá, e depois você voltou para a área de marketing. Essa da área de saúde você pode ocultar, porque não vai agregar para a área de marketing. Em uma entrevista você pode citar: ah, eu fiz um estágio ali e tal, para ver como que era. Você pode citar, mas no seu currículo você mantém sempre o que tem a ver com o seu objetivo profissional, tudo bem? Tá. Temos aqui também uma pergunta do Denis, né? Ele teve experiências antigas na área financeira. Posterior a essas experiências, ele acabou seguindo na área de saúde suplementar. Agora, ele fez um curso de gestão financeira e quer retornar a essa área. Qual a orientação para ele? Então, é a coisa que a gente falou em transição. Você vai sempre, como você está em transição para voltar para essa área, você vai dar ênfase no seu currículo, em tudo que você já fez de bom que agrega para essa área, certo? Essa que é a dica. Sempre você vai focar o seu currículo. Não faça currículo genérico, porque o currículo genérico que você quer atingir várias áreas diferentes vai mostrar para o RH que você é confuso. Então o RH tem que receber um currículo que fala a mesma língua do anúncio. Eu vou colocar aqui um exemplo que é muito ruim, um exemplo que a gente está usando aqui ao longo da semana, que é o João Fictício aqui, versão errada. Uma coisa que é muito ruim, por exemplo, ele viveu aqui na Asa Delta, só que ao invés de ele colocar o cargo dele completo, ele colocou só financeiro. Então ele não diz para a empresa se ele era analista financeiro, estágio, ele não diz o nível hierárquico que ele atuou nessa posição. Depois, quando ele vai escrever as experiências, ele não coloca marcadores. Você vê que ele escreve em linha reta. E ao mesmo tempo, ele faz tudo muito genérico. Ele fala análise de números da empresa, tipo, quais números? Criação de indicadores em planilhas de Excel. Ele deu tanta ênfase nas planilhas de Excel, mas não disse quais são os indicadores. Entre outras atividades da área. Aqui você resumiu tudo e não falou nada. Entre outras atividades na área. O que são essas outras atividades? Cada empresa tem uma rotina, então ele acabou não citando quais eram as atividades e perdeu a oportunidade de ter palavras que poderiam ajudar ele para aparecer nas buscas por palavra-chave. Aqui na outra, a mesma coisa. Ele estava na Balões que Voam, ele só colocou financeiro e aí ele escreveu de forma bem resumida. Baixas de documentos. Quais documentos? Classificação em provisões de pagamentos. Ele abreviou aqui pagamentos. Se o RH for buscar por pagamentos, esse cara já tá fora, porque ele não soube aproveitar, entendeu? Então esse é um exemplo negativo que acontece também. Eu fiz outras marcações que ainda não surgiram, mas que eu acho que vale a pena destacar. Então, por exemplo, pessoas com um nível sênior, têm muito tempo de experiência, mas estão desempregadas e no desespero, precisam conseguir um emprego. Aí, como ela é nível sênior, ela vê uma vaga nível júnior e fala: ah, mas é bico, eu sei fazer tudo isso. Envia o currículo, ela é sênior, mas ela envia para o nível júnior. E daí ela fala: por que não me chamaram? Se eu sou sênior, eu estou aceitando dar um passo para trás para entrar como júnior e eu tenho tudo que eles estão pedindo e até mais. Eles não vão te chamar porque simplesmente você não tem o perfil. Você é nível sênior, a empresa está buscando alguém com nível júnior. Ela vai pagar para alguém do nível júnior e ela espera que esse profissional cresça, se amadureça dentro daquela área. O fato de você estar dando um downgrade, né, um passo para trás, a empresa sabe que é só um desespero. Você aceitou essa vaga porque você está desempregado, mas que assim que surgir a oportunidade para a vaga do nível sênior, que é o seu nível, você vai sair da empresa. Então imagina o investimento que a empresa teve para fazer a seleção, para te contratar, marcar na sua carteira de trabalho, treinamentos internos da empresa, viagens, às vezes para a matriz, e aí depois de pouco tempo você sai, porque o mercado vai te valorizar, te encontrar e vai enviar para você uma proposta bem melhor. Então, você não vai conseguir um emprego sendo nível sênior e enviando vagas para nível inferior ao seu. O inverso também ocorre. Então, tem muitas pessoas com nível júnior que acabaram de entrar no mercado de trabalho, só porque tiveram experiência de 1 ano, começam a enviar currículo para a vaga de coordenador. Eu não entendo, assim, é um efeito que acontece, as pessoas acham que estão fazendo sucesso enviando o currículo dessa forma, e depois elas falam assim, no final do dia, né? Já enviei currículo para essa. Perfeito, já enviei currículo para 100 vagas. Ok, das 100 vagas, quantas que você tinha 100% do perfil exigido? Lembre-se sempre disso. Tem o inverso entre a quantidade de vagas que você envia e a qualidade. Então, em caso de empregos, foque sempre na qualidade. Foque sempre em você estar dentro do perfil exigido, em todos os critérios, inclusive no nível hierárquico. Tudo bem?
Temos mais perguntas? Tá, então, nós temos muitas perguntas, a gente não consegue selecionar todas, né, conforme você havia dito. Tem a Maria, a Cristiane, a Andréia, a Marina, a Aline fazendo perguntas e você vai responder depois, né? Isso. Como o nosso tempo estourou, acho que vale dar esse recadinho. Legal. Só vou falar um comentário que também não surgiu, é mais ou menos um pouco fora do nosso escopo de experiência profissional, mas tem a ver com salário. Salário também é uma questão muito polêmica e a dica que fica é: coloque sempre o seu último salário e, se você quiser, coloque sua pretensão salarial. Se você for colocar pretensão, é importante botar também o último salário, porque às vezes você não sabe fazer muito bem a pretensão e o RH pode acabar não entendendo muito bem como que uma pessoa nível sênior está cobrando isso como pretensão. Na dúvida, coloca o último salário. A gente tem uma plataforma que chama Mapa Vagas de Carreiras. Lá você consegue encontrar diversos salários. A gente fez uma pesquisa, uma análise, com todos os currículos cadastrados no vagas.com.br. A pesquisa foi anônima e a gente conseguiu pegar uma média salarial para mais de 8 mil cargos. Então depois a gente vai colocar lá nos links o link do Mapa Vagas de Carreiras. Então lá, se você tem dúvida em relação a salário, pesquise lá e veja a média salarial do mercado, tudo bem? Então não esqueça, atrelado à experiência profissional, coloque sempre o seu último salário dentro do seu currículo e, se você quiser, coloque uma pretensão, mas não fuja tanto assim do seu salário atual, tudo bem? Então a gente acabou a nossa semana. Isso não é um adeus para sempre, porque a gente quer voltar a fazer essas iniciativas mais vezes. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, a equipe Vagas. Queria agradecer também a Vagas.com, que cedeu esse espaço pra gente. Quando nós apresentamos esse projeto, a empresa super apoiou, mesmo a gente colocando aqui os recursos da empresa, tirando do horário de trabalho, para trazer aqui para conseguir compartilhar esse conteúdo com vocês. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Pra gente foi muito bom fazer esse trabalho com vocês. Nós já deixamos um material complementar com todos os textos relacionados a esses temas que a gente falou de currículo. Lá tem todos os textos e todos os vídeos para quem perdeu os últimos episódios. Fale sempre com a gente nas redes sociais, a gente está aberto para tentar ajudar todo mundo. Lembrando que a Vagas não participa do processo seletivo. A gente está aqui só dando algumas dicas de currículo, porque a gente tem certeza que com a nossa experiência a gente consegue agregar um pouquinho mais para vocês. Mas a gente só consegue ajudar mesmo na parte da tecnologia, na parte de dúvidas relacionadas ao software, tudo bem? Então, qualquer dúvida, fale com a gente. Tchau!